Bom dia a todos. O nosso trabalho é sobre Hong Kong. O grupo é composto por Anabelle Akemi, Breno Nascimento, Isabelle Amanda, Letícia dos Santos e Lucas Pinheiro. Muita gente acha que Hong Kong é um país, mas na verdade não. É apenas uma ilha localizada na China. O fato de muita gente achar que essa ilha é um país é porque lá eles têm a própria bandeira, a própria legislação, a própria Constituição e a própria moeda. Portanto, que para a gente ir para lá, a gente precisa do passaporte. Apesar dessas diferenças, Hong Kong, após indas e vindas, é atualmente um território chinês. Hoje iremos trabalhar um pouco mais sobre a história e entender sobre as manifestações que estão rolando por lá. Então, para compreendermos a história atual do que está acontecendo nos últimos anos em Hong Kong, nós precisamos olhar para trás e para a história da ilha. Bem, o território de Hong Kong originalmente era inglês, mas durante a Guerra do Ópio ou a Guerra Anglo-Chinesa em 1839, o país perdeu a posse do território para a Grã-Bretanha. Mais para frente, em 1898, a China perdeu a posse de outras ilhas próximas a Hong Kong, por conta do processo imperialista da Inglaterra no continente asiático. Porém, essa posse feita pelos ingleses em Hong Kong, ela foi marcada com uma data de validade. Ela duraria exatos 99 anos, e então esse território seria devolvido para a China. Em teoria, os ingleses acreditavam que depois de todos os anos, desses 99 anos, os chineses meio que teriam esquecido esse acordo, essa dívida. E que no final toda a situação ia meio que terminar em pizza, sabe? Nesse meio tempo, entre os 99 anos, também teve interferência de um outro país em Hong Kong, que foi o Japão. O Japão fez uma dominação em Hong Kong de aproximadamente 4 anos, que foi entre 1941 e 1945. Essa dominação japonesa foi junto na fase da Segunda Guerra Mundial. Porém, com a derrota japonesa na guerra, eles perderam a posse da ilha de Hong Kong, que voltou para as mãos dos ingleses. Então passou mais alguns anos e finalmente foi completo os 99 anos. E os chineses não esqueceram desse acordo. Na data de devolução foi feita uma cerimônia super especial e exuberante, mas os moradores mesmo de Hong Kong, eles não estavam adeptos àquela ideia de voltar a pertencer à China, porque a China levava outra cultura totalmente diferente. Eles foram colonizados por ingleses e agora fariam parte da China. Isso foi algo que assustou as pessoas de Hong Kong e que eles não queriam que acontecesse. Por isso, o que aconteceu? Foi feito mais um acordo entre a Inglaterra, o Reino Unido, e entre a China, de que durante um período de 50 anos, ou seja, que acaba mais para frente ainda, em 2047, a Hong Kong estaria num processo de transição entre essa posse de inglesa para a posse chinesa, e que os governantes da China não poderiam intervir assim de forma muito abrupta dentro do país, dentro da cultura e de tudo mais. E essa é a história, por enquanto, que é aí que começa a desenrolar todas as manifestações que aconteceram. O termo Duas Chinas refere-se à situação atual em que duas entidades políticas nomeiam a si mesmo como China. A República Popular da China, popularmente conhecida como China, criada em 1949, controlando a China continental e duas regiões administrativas especiais, Hong Kong e Macau. Se você conhece um pouco sobre os dois, certamente já percebeu que parecem mundos diferentes, apesar de estarem muito próximos. Diferente sistema político, idioma, moeda, estilo de vida e cultura bastante diversa. Depois de quase 2 séculos separados, é natural que Hong Kong e o resto da China não sejam uniformes linguística, social e culturalmente. Na realidade, poderiam ser, e muitas vezes são, facilmente confundindo com dois países completamente diferentes. As diferenças começam pelo idioma. Na China, embora existam diversos dialetos regionais, a língua oficial é o mandarim e os documentos oficiais utilizam o chinês simplificado.
Já em Hong Kong, o inglês e o cantonês são os idiomas oficiais, e todos os documentos, oficiais, avisos, sinais de tráfego, entre outros, são obrigatoriamente bilíngues. A escrita chinesa em Hong Kong utiliza os caracteres tradicionais, divergindo também da China. Hong Kong conta com a sua própria moeda, o dólar de Hong Kong. Já na China continental, a moeda utilizada é o renminbi, moeda do povo. O custo para viver nas duas regiões também é bastante distinto. Em Hong Kong, o custo de vida é geralmente mais alto, mas os artigos de luxo podem ser mais baratos. Na China, os produtos de marcas estrangeiras ou importados são geralmente 20% mais caros que em Hong Kong. Por cultivarem hábitos e estilos de vida bastante diferentes, os habitantes de Hong Kong e da China continental também demonstram um certo estranhamento entre si e por muitas vezes uma postura preconceituosa. Em vários episódios famosos, os hongkonguenses mostraram sua insatisfação com a presença de chineses continentais na cidade, principalmente pelo impacto que os visitantes causam. Bom, vou falar sobre o controle sorrateiro chinês. Hong Kong, ele deixou de ser uma colônia britânica a partir de 1997. Eles estavam na mão do Reino Unido por 99 anos, devido à Guerra do Ópio. Então, lá tem bastante cultura inglesa, eles falam inglês, na verdade. E depois disso, depois de 1997, ele foi devolvido ao governo da China. A partir disso, a China tenta fazer com que o Hong Kong obedeça algumas coisas em relação à própria China. A partir de 2014, a China começou a mandar, tipo, os candidatos que Hong Kong poderia eleger. Então, cortando muitos candidatos, fazendo com que Hong Kong, a população de Hong Kong só poderia votar dos candidatos que a China concordassem. E fora isso, que a China está tentando fazer com que os crimes que acontecem em Hong Kong sejam julgados pela lei da China. Só que as leis chinesas são muito mais rígidas do que as próprias leis de Hong Kong, contendo pena de morte, essas coisas. A partir disso, a China ela quer assumir total controle de Hong Kong, que na verdade está previsto para 2047. Sendo assim, a população não está de acordo. Está acontecendo muito protesto, mais de 7 milhões de habitantes de Hong Kong estão protestando. E a China, ela está enviando habitantes da própria China para Hong Kong, com o intuito de facilitar, ou até mesmo mudar a opinião dos habitantes em relação ao controle total da China sobre Hong Kong. A Carrie Lam, que é a chefe executiva de Hong Kong, ela tinha planos de permitir a extradição para a China continental, que basicamente era o controle total da China sobre Hong Kong. Só que depois de vários protestos, desses protestos que estavam tendo, que neles também ocorreram várias mortes, ela decidiu recuar esse plano para permitir a extradição para a China continental. O que os manifestantes querem? Bom, gente, alguns dos manifestantes, eles adotaram o lema, que é 5 demandas e nenhuma menos. Essas demandas são as seguintes. Em primeiro, é que esses protestos não sejam caracterizados como um motim. O segundo é conceder anistia aos manifestantes presos. Em terceiro, é conduzir uma investigação independente sobre suposta violência policial. A quarta é implementar o sufrágio universal completo. E por último, é derrubar o projeto de lei que no caso já foi atendido. E a gente também não pode esquecer que eles querem separar Hong Kong da China, né? Muitos dos manifestantes eles também pedem a renúncia de Carrie Lam, que é considerada por eles como uma marionete de Pequim. Os protestos em apoio ao movimento Hong Kong se espalharam pelo mundo e houve passeatas no Reino Unido, na França, no Canadá, nos Estados Unidos e também na Austrália. E em muitos casos, os partidários dos manifestantes de Hong Kong foram confrontados por militantes pró-Pequim. E o presidente chinês alertou contra o separatismo, afirmando que qualquer tentativa de dividir a China terminaria em corpos esmagados e ossos quebrados. Bom, também devo citar sobre a revolta dos guarda-chuvas, que foi uma referência feita ao objeto que protege não apenas da chuva, como também serve de escudo contra a violência policial.
A revolta dos guarda-chuvas começou em 2014, quando manifestantes seguiram a onda global de protestos e ocuparam as ruas do centro financeiro pedindo por eleições democráticas. O uso dos objetos são inovadores, né? Os guarda-chuvas servem de escudo, os capacetes e máscaras protegem o rosto e a cabeça, os cones de trânsito, junto com as garrafas de água, dispersam o gás lacrimogêneo, entre outros. A revolta dos guarda-chuvas se tornou um símbolo para eles. Concluindo nosso trabalho, podemos ver que a situação de Hong Kong é um pouco preocupante, pois não sabemos de fato o que vai acontecer. E só vamos saber em 2047 se a China vai ou não tomar conta daquela área. Achamos que as manifestações sejam dignas, porque eles já têm os próprios costumes e as próprias culturas. E mudar isso agora não é muito legal, né? E é isso, agora é só esperar até lá. Muito obrigada e esse foi o nosso trabalho.